todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, em tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. De tal escolhido, teu reino e nação, em tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Graças a Deus que o Senhor, que reina sobre todas as coisas, Ele reina também na nossa vida. O Senhor, que merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, Ele é reconhecido e adorado no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Louvado seja o nosso Deus por estarmos aqui nessa noite, uma noite de culto, uma noite de adoração, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto de Apocalipse, no seu capítulo 4, o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Eu quero convidar a igreja que de pé façamos a leitura juntos. Leiamos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder. E neste momento nós vamos adorar o Senhor com uma oração, exaltando o nosso Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele realmente tem realizado nas nossas vidas e, principalmente, por termos o privilégio de cultuá-lo em espírito e em verdade. Nós vamos fazer esse momento de oração. Eu vou pedir que o nosso irmão presbítero Alair faça a Deus essa oração, adorando o Senhor de todo o nosso ser. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de nossas vidas, nossas almas, louvado seja o nome do Senhor, Pai, por esse momento tão especial em nossas vidas, Pai, onde o Senhor nos permite estar aqui para cultuar ao Senhor, Pai, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, Pai, de receber o nosso louvor. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai,
por Cristo Jesus ali na cruz, por ter pagado a nossa dívida, Pai. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou para fazer parte da família do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, por isso. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sido um Deus presente em nossa vida. O Senhor tem nos sustentado a cada dia, Pai. O Senhor tem sustentado a nossa fé. Ó Deus, obrigado pela vida de cada um aqui presente. E rogamos ao Senhor, Pai, que as bênçãos do Senhor continuem sobre a vida de cada um de nós. E que o Espírito Santo do Senhor continue reinando em nossos corações, para que a cada dia, Pai, possamos honrar o nome do Senhor, Pai. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Ainda de pé, o texto bíblico de Salmo 84 diz o seguinte, o versículo 7º. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Nós temos a certeza da confiança do nosso Deus, a certeza de que o Senhor é quem nos dá força para prosseguirmos e caminharmos, e assim cantaremos o hino de número 287, para que nós, como igreja, sejamos encontrados, marchando, seguindo, prosseguindo, sempre avante, unidos numa só missão. 287, é tempo, o Mestre está chamando já. Confiando em seu amor, partir, salvação a proclamar, vindo ordem santa do bom Salvador, marchasse avante, marchasse erguendo seu perdão ao avante, sim avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis quem canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores altos avançar. Levemos luz aos corações vagos. Também aqui de semear, avante, marchasse, erguendo seu perdão ao avante, sim avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores altos avançar. Desperta a igreja e vem comigo, todos faze a Cristo conhecer, tua mão estende complacente a mim, ajuda-os em Jesus a mim receber. Marchasse avante, marchasse erguendo seu perdão, avante, sim avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória.
glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta ao dia prometido, Jesus o Salvador virá, por toda parte de todos o redimir, eterna glória e honra e louvor terá. Achai-se, avante, achai-se, erguendo seu perdão e avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores altos, avançar. Pode se assentar. Livro do profeta Jonas. No seu 3º capítulo, a palavra de Deus nos diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum. Vestiram de pano de sacos, desde o maior até o menor. Chegou a esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando a palavra de Deus em missão é proclamada, a palavra de Deus em missão é transformadora. Quando nós obedecemos o ide do Senhor, o Senhor transforma os corações. Por isso, quando Jonas começou a proclamar, a pregar na cidade de Nínive, esta cidade foi impactada pelo poder do Evangelho. O poder que tem a missão mais importante, que é transformar o homem perdido no homem redimido. O Senhor então nos traz essa mensagem, dizendo que os ninivitas creram e começaram a proclamar um jejum. Mas a notícia chega ao rei, a notícia chega à corte principal, a notícia chega diante dos governantes, e então é proclamado para que todos pudessem fazer um momento de
quebrantamento, um momento de arrependimento. Foi assim que aconteceu comigo e com você. Quando a mensagem do Evangelho chegou por alguém especial e nos trouxe a palavra transformadora que nos salva, que nos quebranta o coração, que age poderosamente na nossa vida. Eu gostaria que você, nesse momento do culto, pudesse ser quebrantado por Deus. Quebrantado 2 vezes. Quebrantado por causa dos seus pecados, mas quebrantado para proclamar a mensagem de arrependimento. Por isso, quero convidá-lo a ficar aí sentado mesmo no seu lugar, mas que você feche os seus olhos, que você abaixe a sua cabeça e que você peça a misericórdia do Senhor pela sua vida. Vamos orar nesse momento, ter algum período de oração silenciosa. Logo após, eu quebrarei o silêncio orando. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, como o chamado do Senhor, a palavra ministradora do Senhor e o agir poderoso do Senhor cumpre a missão em nós, através de nós e além de nós. Agradecemos, ó Deus, porque hoje o Senhor também nos chama para proclamarmos a mensagem do Senhor, uma mensagem de transformação, uma mensagem de quebrantamento, uma mensagem de conversão. Ó Deus, a tua palavra diz que Nínive era uma cidade muito importante para o Senhor, que estava longe do Senhor, que vivia, ó Deus, nas perversidades dos seus próprios corações, que jaziam no maligno, ó Deus, e nos rudimentos do mundo da sua época, e que era muito importante diante do Senhor. Como é maravilhoso, Deus, vermos essa misericórdia, que nunca desiste de nós, que sempre vem com poder transformador, que move todas as coisas, ó Deus, e vem ao nosso alcance. Ó Deus amado, agradecemos, Senhor, porque podemos colocar os nossos pecados diante do Senhor, certos de que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, derramado na cruz do Calvário, é suficiente para nos lavar e nos purificar. Senhor, que nós possamos ter o impacto da mensagem do arrependimento na missão do Senhor, que traz arrependimento constante nas nossas vidas e traz um arrependimento renovador na vida daqueles que encontram com o Senhor, que são, ó Deus, transformados por Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos estar assim e ser assim em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Amém. Nós vamos ter um momento com o Ministério de Música, que você possa acompanhar, né, o louvor e que juntos possamos adorar o nosso Deus. Amém. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós ainda sentimos, percebemos os limites culturais, os países distantes, as línguas, os costumes, as raças, as cores. Um dia o nosso Senhor Jesus virá para resgatar a sua igreja e essas barreiras serão quebradas. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E o Evangelho do Reino precisa ser proclamado em nossas vidas. Enquanto este momento maravilhoso não chega, nós precisamos glorificar e exaltar o nome do Senhor a cada dia, a cada momento, apesar de nós. Nós convidamos a todos que se coloquem em pé, aqueles que puderem, e juntos vamos exaltar, glorificar e louvar o nome do nosso Deus. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Cristo em nós, a esperança da glória, o pão vivo que desceu do céu. Através da cruz, selou o fim do meu sofrer. Eu sei que nele o verei. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, que tem o som de um trovão, e o inimigo cairá. Toda a terra ouvirá a voz do grande Deus Jeová, o som de um trovão, e o inimigo cairá.
amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, minha vida entrego, pra seguir teus passos, a ti me rendo. Pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor nos permite estar diante do Senhor com as nossas falhas, com os nossos temores. O Senhor nos aceita do jeito que nós somos, o Senhor nos chamou, nos ama, cuida de nós, nos sustenta a cada momento, ó Deus querido, apesar de tudo que nós somos, dos nossos pecados, das nossas preocupações e temores, o Senhor tem cuidado de nós. Revigora as forças do teu povo, restaura, ó Deus querido,
as nossas vidas a cada momento, para que possamos ser luz, possamos ser sal, façamos diferença e possamos, ó Deus, cumprir a missão do Senhor, que é proclamar o Evangelho do Reino. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que enviou Jesus para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Colocou, ó Deus querido, os nossos pés sobre uma rocha, nos tirou do lamaçal do pecado. Muito obrigada, ó Deus, porque nós podemos estar em comunhão com o Senhor. Fala conosco mais uma vez, precisamos de Ti. Toca, ó Deus, mais uma vez em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos, ó Deus querido, louvar ao Senhor com as nossas vidas. Abençoe os Teus servos nos projetos que o Senhor mesmo tem dado a eles. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, graças a Deus, nós podemos ter o privilégio de cultuar o Senhor, e cultuando ao Senhor, termos também a edificação no Senhor. E nessa noite nós temos o privilégio também de receber, uma família de missionários, uma família missionária, que nos trará a experiência de suas vidas na missão, nos trará a palavra que trouxe impacto diante do chamado de cada um deles, e eu louvo a Deus porque essa família já é conhecida de muito tempo, O reverendo Anderson é conhecido nosso desde as federações aqui da nossa região, dos nossos presbitérios. E esse conhecimento foi num chamado, em que vários jovens estavam num congresso, e foi-nos desafiado, e isso já ardia no meu coração, já ardia no coração dele, e fomos chamados na mesma noite, naquele mesmo dia, passamos a ter um conhecimento. Depois de um tempo, nós também fomos chamados para o IBEL, eu sem saber que ele ia para o IBEL, e ele sem saber que eu ia para o IBEL, o Instituto Bíblico. Chegamos lá em 96, e a grata satisfação foi que no internato masculino, o meu nome e o dele estavam no mesmo quarto, E tivemos a oportunidade maior ainda de construir um relacionamento durante 3 anos convivendo juntos, ali no internato. Depois fomos para a obra, fomos evangelistas, exercemos a obra missionária e fomos de novo ser contemporâneos no mesmo seminário de Campinas, São Paulo. E de lá para cá Deus tem trazido um relacionamento muito bom, muito gratificante. Não vou falar muito porque a palavra é dele. Então, o reverendo Anderson, Mateus, seja bem-vindo, a esposa Fábia, também seja bem-vinda, pode vir aqui, Fábia. A Esther, a filha primogênita, o Lucas e o Daniel. Podem vir. Temos o privilégio de ter essa família, meus queridos, no nosso meio, Eles já servem, o reverendo Anderson e a Fábia, já servem há mais de 20 anos, na obra do Senhor, e tem um grande desafio, que já colocaram para nós, a Esther, hoje de manhã, e nessa noite o reverendo Anderson nos trará uma mensagem juntamente com a esposa dele, a Fábia, que falará sobre o projeto. Sejam bem-vindos. Nossa igreja abraça essa causa, engaja com essa missão, Iremos para Portugal juntos com vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui com esta família. Que o Senhor, ó Deus, continue como neste culto tem falado, mas desperta-nos os corações
diante da obra do Senhor, da missão do Senhor. Ó Deus, sê com as nossas vidas, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o reverendo Anderson. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está nos faltando aí o reverendo Augusto apenas sermos colegas de presbitério, né? Já tivemos a oportunidade de estudarmos juntos no IBEL, no seminário, e ele e Eunice são muito queridos nossos. Augusto, de fato, é um amigo. Eu brinco que ele é o irmão que eu não tive. Eu tenho 4 irmãs e não tenho nenhum irmão. E sempre brinco com ele que ele é o irmão que eu não tive e os meninos são meus sobrinhos, né? Pela a proximidade que temos, mesmo não tendo participado do mesmo presbitério, mas o carinho, a alegria de ter esse irmão, essa irmã, esses filhos, Cauã e Caleb, como sendo muito queridos nossos. Depois que eu cheguei aqui, ontem de manhã, eu estava recordando o tempo. Muitas vezes eu vim aqui na Filadélfia para participar dos congressos de UPA, Mocidade. Eu fui presidente da Federação de UPAs em 91, fui presidente da Federação de Mocidade em 95, do PRGV. Era conhecido pelo meu apelido, muitos me conhecem e conheciam assim, né? Apelido que tinha de Sansão, à época, e pudemos trabalhar. Em 95 fui presidente da Federação de Jovens, fizemos os congressos em Tarumirim, Engenheiro Caldas e Dom Cavate. Encerramos aquele ano em Engenheiro Caldas, e ali Deus falou muito ao coração dos jovens. E ali despedimos, se eu não me engano foi o Gladstone que assumiu a presidência no ano seguinte, e eu fui para o IBEL. E de lá para cá eu não tinha vindo mais aqui na Filadélfia, e não tinha vindo mais no presbitério, porque o meu ministério todo foi no sul do Espírito Santo, na cidade de Anchieta e Iconha, plantando igrejas, também em Dayatuba, em São Paulo, e agora, por último, em Andorinhas, em Vitória. Deus tem nos dado a alegria de poder plantar igrejas pelo Brasil. E agora, Deus está nos chamando a uma missão diferente, desafiadora, que é ir para Portugal. Nós falaremos um pouco mais sobre isso depois da mensagem, para que os irmãos entendam um pouco melhor do projeto. O tema para esta noite é Missões, o grande reset de Deus. Iremos basear a nossa palavra em Mateus 24:14 e alguns versículos subsequentes, no capítulo 24 de Mateus. Eu gostaria que você estivesse aí abrindo sua Bíblia. E leremos primeiro só o versículo 24, depois vou voltar ao texto para lermos. Vamos ler juntos? Mateus 24:14. Leiamos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Leiamos de novo? E será pregado este evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, desde março do ano passado, fomos envolvidos em uma crise. Uma crise que, ao que parece, nos pegou de surpresa desde março. E aí, então, todo mundo foi envolvido nessa crise. Muitas discussões se levantaram, muitos temas foram levantados, muitas possibilidades. E uma das coisas que foi levantado é que havia uma possibilidade de um grupo fazer um grande reset econômico. FMI e outros, se é verdade, se não é, nós não sabemos. Mas que poderia fazer um grande reset econômico que ia parar o mundo e recomeçar. Foram discussões e muitas coisas que se levantaram. Seria um plano orquestrado por lideranças mundiais
que poderiam atrapalhar nossa vida e talvez melhorar de outros estivessem do lado ali de toda esse comando orquestrado. Não sabemos se isso é verdade. Mas a pergunta que fica: algum reset por alguma liderança mundial ou por um grupo poderia de fato mudar a vida do cristão? Poderia talvez mudar no aspecto econômico, na convivência, mas poderia de fato mudar espiritualmente a vida do cristão? Nós, como cristãos, nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Quando olhamos para a história e vemos os cristãos do passado, eles de fato passaram grandes perseguições, grandes lutas. Quando olhamos para os idos de 1800 e 1900, nós temos muitos exemplos de cristãos que foram perseguidos. Eu sou da igreja de Paúna, em Dom Cavate, e conta a história que em alguns momentos religiosos se aglomeravam na praça ali em Dom Cavate para assolar os cristãos com pauladas e pedradas. E na escola dominical eles estavam lá no antigo colégio de Paúna, agora não é mais. Depois a igreja doou o colégio de Paúna para a cidade. E eles foram para a escola dominical, iam lá, e os contrários à fé se ajuntavam ali, e aqueles irmãos ficavam de manhã até 2, 3 horas da tarde, esperando que aquela aglomeração saísse e eles pudessem voltar para casa. Tinha o benefício de que eles oravam mais, perseveravam mais na fé. E se nós olharmos a história da igreja, todo momento de perseguição, a igreja perseverou mais. Nós temos o caso lá de São José do Calçado, que foi a mesma coisa. E quando fui ao Rio pregar lá, um dos presbíteros daquela igreja me chamou e falou assim: pastor, o senhor conhece a história lá de São José do Calçado? Conheço, assim, mais ou menos. O meu avô, que começou o fogo lá, meu pai se converteu e eu sou a 2ª geração. E hoje servimos ao Senhor. Estamos servindo nessa igreja aqui há mais de 40 anos. Só fomos olhar lá no Nordeste, Dr. George Butler, médico norte-americano, missionário. A sua casa muitas vezes foi atacada por contrários à fé cristã. Em alguns momentos, seu telhado era totalmente quebrado e precisava repor as telhas. Muitas vezes conta no livro A Bíblia e o Bisturi que ele ficava debaixo da mesa com os filhos para que as pedras que vinham pela janela não pegassem os filhos. Certa vez na praça pública, alguém veio para desferir um golpe com uma faca. E foi em direção a ele que seria mortal. Um irmão, chamado Nevilela, um negro convertido, entrou na frente e recebeu a facada e morreu. Lá em Canhotinho tem esse registro. Quando houve uma grande crise, todos saíram. O delegado, todos mais religiosos, romanos, todos saíram. Quem ficou foi o Dr. George Butler, a igreja presbiteriana que lá estava nascente. E conta a história de que realmente a crise que houve naqueles dias foi muito grande. Mas nenhum crente presbiteriano pegou aquela peste que deu lá. E os crentes presbiterianos, junto com o Dr. George Butler, foi instrumento de salvação, de saúde, de influência ali. E que muitas pessoas foram salvas. Queridos, o que eu tenho visto nessa crise toda é o desespero dos ímpios diante da morte. Isso é normal, porque o ímpio não tem esperança. Mas sabe o que tem me entristecido? Ver cristãos com medo da morte. Nós precisamos entender que a nossa esperança está em Cristo. Você que está aqui, você que está nos ouvindo, nós precisamos ter esperança. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos ver que Deus tem um propósito maior. Deus tem a sua vontade. Nenhum plano que o homem possa fazer vai conseguir destronar Deus. Nenhum plano que o homem pode fazer com que Deus perca o comando da história.
Aonde está Deus diante do coronavírus? Ele está no seu trono. Aonde está Deus? Ele está governando a sua igreja. Aonde está Deus? Ele está comandando a história. E como disse o reverendo Hernandes, podemos crer que Deus está trazendo isso e permitindo isso para que a igreja se acorde e para que o mundo possa perceber que Ele é Deus. O mundo não pode ir contra o próprio Deus. O mundo não pode, as pessoas não podem destruir a criação de Deus. Há uma discussão muito grande dizendo que será possível que o clima esquentando o mundo vai destruir o mundo com a mudança climática? Irmãos, por mais que o homem possa devastar a terra, preste atenção nisso, quem pode destruir a terra é o próprio Deus. O homem, por mais que faça, ele não tem autorização, não tem poder, não tem condições para destruir a criação de Deus. Deus comanda todas as coisas. E aí voltamos para o texto de Mateus 24, 14. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Esse texto do capítulo 24, ele tem algumas questões que precisamos entender. Se você ler antes do versículo 14, você vai perceber que a igreja, ela sempre vai cumprir a sua missão debaixo de perseguição. O texto nos diz que em todo o tempo que a igreja proclama a palavra, ela será odiada. Ela será vilipendiada. Olha aí o versículo 9. Sereis odiados de todos, de todas as nações, por causa do teu nome. A igreja vai cumprir a sua tarefa sempre, odiada pelo mundo. É por isso que aqueles que querem ser amigos de Deus, elas não estão de fato observando que a Bíblia já nos diz que o mundo odeia aqueles que são de fato cristãos e que cumprem a palavra. Por mais que nós tentemos fazer pontes para alcançar o coração dos não cristãos, e isso pode ser feito, mas nós não podemos constituir amizade com o mundo, em detrimento da nossa fidelidade ao Senhor. Nós vamos sempre pregar o Evangelho, e por fato de pregarmos o Evangelho, o mundo se levantará contra nós. Se nós mudarmos a pregação do Evangelho, aí o mundo pode nos abraçar. Mas aí nós estaremos nos afastando da essência do Evangelho e da essência do cristianismo. Portanto, o primeiro movimento que nós vemos aqui nesse texto é que a igreja vai cumprir a sua tarefa, mas a igreja vai cumprir a tarefa debaixo de perseguição. Nós olhamos aqui no versículo 24, diz que a igreja vai cumprir a tarefa. E aí, depois nós vamos voltar ao versículo 14, olha algo que nos chama a atenção. Depois da igreja cumprir a tarefa, diz que vai haver o homem abominável da desolação e que ele virá contra a igreja. E se você observar aí, versículo 21 e 22, assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O texto nos diz que depois da igreja cumprir a sua tarefa, virá uma perseguição maior. Esse é o movimento do texto em Mateus 24. E agora, analisando especificamente o versículo 14, eu gostaria que você olhasse comigo que a tarefa da igreja é pregar o evangelho por todo o mundo. Missões é o reset de Deus, porque Deus deu à igreja uma missão: pregar o evangelho por todo o mundo. A igreja Filadélfia é chamada por Deus a pregar o evangelho aqui, nos bairros, em Valadares, é chamada a pregar o evangelho na região, com as congregações que tem. A igreja é chamada a proclamar o evangelho por todo o Brasil e convidada por Deus a pregar o evangelho fora do Brasil. E ela pode fazer isso com pessoas da própria igreja que podem ir, mas com pessoas que Deus levanta para ir, com o seu envolvimento orando e participando na missão de Deus aqui e em todo lugar. Mas a missão não é só da igreja Filadélfia, a missão é de toda a igreja.
Quando o texto diz que vai ser pregado o evangelho do reino, Deus está chamando toda a igreja para que essa missão seja cumprida. É interessante que nós falamos o seguinte: Deus não deixou os anjos fazerem essa tarefa, porque essa missão é da igreja. Mas você sabia que os anjos também vão participar? Já já eu vou mostrar para você a participação dos anjos nessa missão. Portanto, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. E nós precisamos nos atentar aqui o que é evangelho. Muitas pessoas estão pregando os efeitos do evangelho, mas não pregam o evangelho. Imagina você, o médico, passando para você o remédio, você lê toda a bula do remédio, descobre tudo sobre o remédio e não toma o remédio. Vai funcionar? Não vai. Muitas pessoas pregam o evangelho assim: ah, Jesus mudou minha vida. Jesus fez isso, fez isso. Isto não é o evangelho. Isto é o efeito do evangelho, que mudou a sua vida. Agora, o que é o evangelho? O evangelho é Jesus, o Deus eterno que deixou a sua glória. Ele se esvaziou da sua glória porque com a sua glória ele não seria de fato encarnado. Não teria possibilidade de ele se encarnar e ser 100% homem, 100% Deus, se ele tivesse a sua glória ainda nele. Por isso ele deixou a sua glória. Ele veio entre nós. Porque Jesus não nasceu já com 30 anos? Porque ele não cumpriria a encarnação. E seria esquisito. Imagina Jesus nascendo com 30 anos, barriga de Maria. Seria uma anomalia. Ele veio como criança. Ele nasceu. E quando ele é concebido pelo Espírito Santo, ali, a partir do momento que ele é concebido, passa a executar, de fato, a humanidade de Jesus. Toda a multiplicação celular, a formação dos órgãos, cumpre, de fato, a sua humanidade. Maria tem a sua gestação completa. Aí, quando Jesus nasce, ele nasce pelo nascimento natural, mostrando assim a sua natureza divina, a sua natureza humana. Ele, então, cumpre todo o seu ministério, particular e público. E depois, então, ele morre. E nós temos que lembrar que a cruz é o símbolo do cristianismo, mas ela só não pode ser lembrada, separada do túmulo, porque Cristo morreu, mas o túmulo vazio nos mostra que ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus Pai. E ele está preparando o lugar, como diz João 14, e ele voltará. Este é o evangelho. O evangelho que mostra a obra salvífica do Senhor. Mas ele diz que vai ser pregado o evangelho por todo mundo para testemunho a todas as nações. Preste atenção nisso. A igreja não vai converter todas as pessoas que estão na face da terra. A igreja não tem a missão de que todas as pessoas se convertam. Às vezes nós estamos querendo pregar e a gente vai no lugar e a gente quer que todas as pessoas se convertam. Irmãos, isso não vai acontecer. Porque os que irão se converter são os escolhidos. Eu faço sempre uma oração quando eu estou evangelizando. Deus me mostra os teus eleitos, me guia até os seus eleitos, para que eles ouçam a tua voz. E como diz em João 10, e eles possam ouvir a voz do Senhor e possam ir até o Senhor. Mas é certo que nós não encontramos só os eleitos, nós encontramos também os não eleitos. E sobre eles também cumpre o propósito da pregação. Eles serão condenados por não aceitarem a palavra. De fato, a igreja tem esse objetivo. E a palavra que aparece aqui é testemunho a todas as nações, é diferente de conversão. É a mesma palavra que vai aparecer lá quando diz que Jesus desceu ao Hades. Jesus não foi lá para converter os espíritos em prisão. Jesus foi lá para testemunhar a eles que ele de fato veio. Aquelas pessoas que tinham morrido, morreram antes de Cristo vir. E não tinham tido testemunho. Aqueles que viveram no tempo de Jesus tiveram testemunho. E todos os demais têm o testemunho. Cristo foi lá para cumprir a sua tarefa, a sua missão. E ele foi lá. E quando ele foi ao Hades, e ele pregou os espíritos em prisão, a palavra pregou lá, testemunhou, é que ele estava dizendo para ele: ó, vocês não creram. E eu vim aqui para dizer que eu sou vencedor da morte. E quando ele ressurge, eles podem perceber que o Senhor cumpriu todas as coisas que foram anunciadas pelos profetas. Dessa forma, irmãos, a igreja precisa testemunhar as nações.
Nós temos um exemplo da PMT, de uma missionária que estava, como diz o reverendo Agripino, lá no fim do mundo. Ele brincou com a gente, eu achei o fim do mundo. Aquela jovem, que poderia estar em qualquer lugar, decidiu servir ao Senhor, lá numa ilha da Indonésia, que eu não sei nem falar o nome aqui. E o reverendo Agripino disse que pegou um avião, pegou outro avião, pegou barco, pegou carro, e não sei depois de quanto tempo ele chegou lá, para visitar o campo e visitar aquela jovem. Estava ela e 2 americanos fazendo o trabalho no meio daquele lugar lá, 100% islâmico. Eles estavam lá cultivando pepinos do mar, para dar subsistência àqueles moradores da ilha. Só que eles não podiam dizer que eram cristãos. Mas eles estavam testemunhando, e aquela jovem já tinha algumas pessoas que ela estava discipulando. Um certo dia eles descobriram que ela era cristã. Eles tiveram que sair às pressas, ela e os 2 americanos. Choraram por isso. Assim como a nossa colega Evânia teve que voltar da China às pressas, quando ela foi descoberta, o governo chinês, há alguns anos atrás, disse para ela assim, olha, você tem 3 dias para sair do país. E depois você não pode voltar mais. Ela chorando, depois de uma preparação, estudou conosco, ela voltou. E agora, ouvimos no grupo que ela está desejosa e eles vão voltar para a China, e eu estou louvando a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer com toda essa história? Aquela moça saiu de lá. E lá ela deixou já cristãos. Pelo texto, aquela ilha já foi alcançada. Porque aqueles cristãos já tiveram testemunho. E aqueles cristãos podem evangelizar. Nesse aspecto, a Bíblia aqui não está dizendo que toda aquela ilha tem que se converter. Mas todo lugar, todo canto remoto, precisa receber a palavra. E um cristão que fica lá, continuará a pregação. Dessa forma, quando olhamos para a tradução da Bíblia, existem muitas línguas ainda que precisam ser traduzido o Evangelho. E a igreja precisa atentar que ela precisa cumprir a tradução da Bíblia em todas essas línguas para testemunho. Para traduzir a Bíblia, demora de 20 a 40 anos. É uma vida inteira de uma pessoa. E às vezes de uma equipe. Portanto, a igreja precisa pregar o Evangelho por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Todas as nações, todos os povos, todas as línguas que receberem a palavra e tiver ali o testemunho do Senhor Jesus, ali aquela nação estará sendo alcançada. O que me assusta é quando Ronaldo Lidório diz assim, as tribos que estão para serem alcançadas são as mais remotas e mais difíceis. Isso me faz estremecer a perna. Porque homens como Ronaldo Lidório e outros que temos na APMT, como o reverendo Marcelo Maurício, que foi missionário na Rússia por mais de 20 anos, como William Carey, como Hudson Taylor, como David Livingstone e tantos outros, que fizeram uma obra extraordinária, e pensamos em nós, e sabemos que não somos nada. E só a misericórdia de Deus para nos fazer cumprir esse objetivo. Mas o final do texto diz assim, depois de cumprido e pregado, aí aparece uma palavra muito importante. Então, virá o fim. Esse fim aqui não é imediato. Esta palavra, então, ela traduz para nós que haverá um período. Que período isso? Então. Esse então é a grande perseguição. No versículo 15 diz que essa perseguição vai ser orquestrada pelo abominável, o homem da desolação. Alguns chamam de anticristo. A Bíblia também relata sobre isso. E diz que esse poder dele vai ser orquestrado por um grande poder. E ele vai juntar poderes governamentais, religiosos, jurídicos, acadêmicos, midiáticos, de comunicação, tecnológicos, científicos, filosóficos, sociológicos, ideológicos, bélicos, exércitos. Ele vai juntar todos os recursos, todas as potestades, todos os demônios, todos os ímpios a seu serviço do reino das trevas. E a Bíblia diz aí no capítulo 24 que vai haver uma perseguição tal qual nunca houve, e que pela misericórdia de Deus esses dias serão abreviados.
E o que vai dar fim a isto é o grande reset de Deus. Depois da igreja cumprir a sua tarefa, Deus vai ressignificar tudo. Deus vai mudar a história. Deus vai se apresentar. E eu preciso que você leia comigo os versículos 29 até o versículo de número 31, que diz assim: logo em seguida, do capítulo 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Deus abreviará esse tempo, Jesus descerá, e nos ares ele vai chamar a sua igreja. E o que vai acontecer aqui? O sol não dará a sua claridade, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, e as estrelas vão cair. Me lembro certa vez, em Belo Horizonte, porque desde a infância, meu pai dizia para mim que eu seria médico. Saí de Dom Cavate, vim estudar aqui no Colégio Promove 2 anos, depois fui para Belo Horizonte estudar. Estava indo nessa jornada, até que Deus interrompeu e disse: você não será pastor. Mas lá em Belo Horizonte, no curso Pitágoras, aconteceu um fato que me deixou atordoado. O professor de uma das matérias de biologia, um dia chegou na sala, e parece que ele estava totalmente aturdido, subiu em cima da mesa como tresloucado, e diz assim: a Bíblia está errada, vou provar para vocês hoje. E ele foi lá em Gênesis e disse assim: como pode estar certo um texto que coloca a relva crescendo e sendo colocada ali, e depois que vem o sol, como aconteceria a fotossíntese? A Bíblia é mentirosa. Irmãos, quando ele disse aquilo, eu gelei dos pés à cabeça. E eu disse: é verdade. O que ele disse é verdade, pela ciência. Eu tinha um colega católico, e nós conversávamos muito, eu tentando evangelizar, não sei se ele tentava me evangelizar também, mas toda vez eu tentava evangelizar ele, mas eu não sei, depois não sei mais sobre a vida dele, eu estudei lá 1 ano, depois nos encontramos mais. E naquele dia, eu e ele ficamos aturdidos. A nossa fé foi abalada naquele dia. E eu não sei quanto tempo durou isso. E não me lembro se eu li um livro, se alguém falou, se algum pastor. Mas aí veio a resposta. Você jovem que está estudando na faculdade, escutando besteira lá, converse com seu pastor, converse com pessoas cristãs, porque às vezes você vai ficar com a cabeça cheia de caraminhola e não saber e perder talvez a sua fé. E eu, depois de um tempo, descobri uma coisa. Sabe por que Deus fez assim? Porque a luz que brilhava na criação não era do sol. A luz que brilhava na criação era do próprio Jesus, do próprio Deus, que é chamado a estrela da manhã. O sol é um hiato entre a manifestação da glória e da luz de Deus na criação. E Deus permitiu que o sol pudesse ali transmitir a luz. E ele vai sair da história quando Jesus voltar. A luz que vai brilhar é do Deus poderoso que criou todas as coisas e com o poder da sua glória fez com que tudo aparecesse. E ele vai reinar brilhando eternamente e a sua luz vai reinar eternamente. E nós temos que crer nisso. O sol, por mais que seja uma estrela linda, mas ele é submisso ao poder de Deus, ele é comandado por Deus, assim como o sol, a lua e as estrelas vão cair do firmamento, porque quem vai brilhar eternamente é o Senhor Jesus. E é sobre esse Deus que nós temos que pregar. E o texto nos diz ainda que as potestades e tudo, os poderes do céu serão abalados. O universo como conhecemos, que a ciência diz que é infinito, eu não concordo. Quando Deus criou tudo, ele criou o universo pronto. A ciência diz que o universo é infinito, porque não consegue ver o final. Aí como não consegue explicar as coisas, ele diz assim, é infinito. O homem, quando não consegue explicar as coisas, ele dá explicação fajuta e diz que é ciência. Muitas vezes eles explicam certo mesmo, mas muitas vezes é escapatória para não explicar o fato. O Deus Todo-Poderoso, ele vai se apresentar.
E olha como ele vai destruir o homem da desolação. Vá lá para Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vida. Quando Jesus aparecer nas nuvens, e ele estiver exercendo todo o poder, o iníquo, Jesus vai com um sopro da sua boca destruir. Ele não vai dar qualquer golpe, ele não vai desferir qualquer coisa. Presta atenção aqui numa outra coisa. Eu, quando criança, assistia aquele filme, desenho do He-Man. Quem aqui assistiu? Infelizmente eu assisti. Meu pai e minha mãe deixavam. Lembra da musiquinha? O bem contra o mal, e vai. Isso chama-se maniqueísmo. Isso não é bíblico. Isso é a teologia do inferno. O bem não está lutando contra o mal. Olha, pastor, como? O mal foge de Deus. O mal não pode guerrear contra Deus. Por quê? Lembra quando Jesus chegou lá com o demoniado gadareno? Lembra o que ele falou? Por que vem atormentar-nos antes do tempo? O mal estremece diante do Deus poderoso. Não há luta do bem contra o mal. Isso é maniqueísmo, isso não existe. Existe o diabo lutando contra a igreja. Mas tem outro detalhe. A igreja luta com a vitória garantida. Eu lembro dessa frase o dia que o reverendo Roberto falou na sala do IBEL, falando para nós, em aula de teologia, dizendo: a igreja luta com a vitória garantida. E lembro de um sermão que ele fez lá. E é de fato. Ele tenta, mas ele não consegue guerrear contra Deus e contra a sua igreja. Porque Deus é soberano. Deus permite e permitirá que ele faça isso. E aí a gente poderia pensar, mas por quê? Depois de cumprir a tarefa, toda essa perseguição. Preste atenção, queridos. Será testemunho para todos que Satanás, o homem da iniquidade, todas essas orquestrações políticas, religiosas aqui, com todo o poder que eles arranjarem, não serão páreos para o sopro da boca de Deus. E a palavra sopro aqui, nós temos lembrado da criação, quando Deus ele fez todas as coisas, e quando ele fez Adão, ele soprou. Vai ser o mesmo sopro, só que agora para destruir todas as potestades. É o poder de Deus que se manifestará. É o poder de Deus que estará presente. E aí eu pergunto para você, por que nós como igreja vamos ficar de fora do plano eterno de Deus? O fim principal da igreja, que nós aprendemos no catecismo, é o quê? Glorificar a Deus. E gozá-lo, honrá-lo para sempre. O fim principal da igreja é essa. Mas para chegar a esse fim principal, precisa de uma missão. Precisa de uma tarefa. E a principal tarefa da igreja é missões. E missões se faz aqui, em casa. Se faz nos seus vizinhos. Se faz na região. E faz por todo o mundo. A igreja é chamada a fazer essa missão em todo lugar. Muito tempo nós lemos Atos 1:8 de forma errada. Como líamos o Atos 1:8? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Recebereis poder, desculpa, estou citando o texto. Recebereis poder, descer sobre vós, Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e depois Judeia, e depois Samaria, e depois confins da terra. Irmãos, não existe isso no texto. Ele está dizendo que é para nós fazermos assim, simultaneamente. Pregue Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. É tudo ao mesmo tempo. A igreja tem pensado assim, eu preciso cumprir a tarefa toda no Brasil para depois ir para fora. Não existe isso. Vamos pensar qual foi a ordem que Deus deu aos discípulos. Eles cumpriram? Cumpriram. Assim que Jesus subiu aos céus, se você pegar a história da igreja, você vai ver que dali de Jerusalém, eles foram para todo o Império Romano. Alguns historiadores dizem
que o texto de Mateus 24 foi cumprido na era apostólica. Se nós pensarmos em relação ao Império Romano, concordo com historiadores. Mas em pensar na redenção da humanidade, eu discordo. Por quê? Porque eles alcançaram todo o Império Romano, mas não era só o Império Romano que existia. Se de fato eles alcançaram o Império Romano, que era o mundo conhecido da época deles, nós temos que agora cumprir a tarefa de pregar o Evangelho em todo o mundo conhecido. E nós temos muitas informações de quantos países ainda não foram alcançados. Nós temos toda a tecnologia aqui, que nós podemos saber disso. Mas, diante de tudo isso, há 3 últimas coisas que eu quero considerar com a igreja. Sabendo de tudo isso, o que nós como igreja temos que fazer? Nós temos que ter a visão de Deus. Não olhe a visão curta. Olhe a visão de Deus. Os campos estão brancos para a ceifa. Nós temos que ver a visão de Deus. A seara de Deus é grande. E diz o texto que os trabalhadores são poucos. E Deus está chamando você, que está sentado no banco. Preste atenção. Até os 16 anos, eu fazia tudo na igreja. Mas sabe uma coisa que eu não fazia? Eu não evangelizava. Hoje de manhã, falando na Vila Isa, eu estava dizendo para eles que ali Deus impactou minha vida quando um casal de missionários nos ensinou, num congresso de UPAs, a como evangelizar. Eles começaram a simular situações do dia a dia e a partir dali um deles evangelizava. A partir daí eu mudei minha vida. Aos 16 anos eu comecei a evangelizar. A primeira pessoa que eu evangelizei foi um jovem amigo. E perto da minha casa. Depois a segunda pessoa que evangelizei foi uma prostituta. E depois Deus me deu esse discipulado aqui. Estudo bíblico pessoal da Liga Testamento de Bolso. Eu acho que passou aqui, passou Leitão Cavati. Esse aqui é o original que eu uso há 36 anos, há 30 anos. E com esse material, Deus tem me abençoado para ganhar almas. A partir daí eu entendi que não adiantava fazer tudo na igreja e não evangelizar. A minha esposa teve a mesma experiência depois que ela creu em Cristo. E Deus nos tem dado o privilégio de ser ganhadores de almas. E eu tenho falado para os meus filhos, o maior sonho meu é que eles sejam ganhadores de almas. E louvado seja Deus que eles estão entendendo essa visão. Nós vamos para Portugal e eu quero que eles tenham essa mesma visão. Eles podem ser médicos, podem ser professores, podem ser qualquer outra coisa, mas precisa ser ganhador de alma. Nós temos que ter a visão de Deus. Mas, em segundo lugar, nós temos que investir tudo no reino de Deus. Nós temos que investir nossas forças, nós temos que investir nossas habilidades. E me lembro do texto de Filipenses, quando Paulo vai falar da igreja de Filipos. E o texto vai dizer lá que a igreja de Filipos, ela abençoou a vida dele, não uma vez, mas duas. Filipenses 4, 14 a 20. E o texto vai dizer que eles mandaram um jovem chamado Epafrodito levar as ofertas para Paulo. Alguns historiadores dizem que a distância que ele estava, a igreja de Paulo, poderia ser 800 quilômetros ou até 2.600 quilômetros. Presta atenção nisso. Hoje, quando mandamos uma oferta para o missionário, do aplicativo do banco, aqui no celular nós podemos mandar. Ou quem não tem, no banco pode fazer. É fácil. Esse jovem Epafrodito juntou as ofertas, e aquela igreja era uma igreja pobre. Mandou ofertas por ele. E a igreja teve que prover tanto a oferta para Paulo, e também a despesa de viagem. Pensa comigo aí, vamos pensar em 1.000 quilômetros. Na minha adolescência, fui boiadeiro também. Andava 70 quilômetros a cavalo, levando o rebanho de um lugar para outro que meu pai tinha ali, em Docavate. Eu saía de madrugada e chegava às 6 horas da tarde para percorrer 70 quilômetros. Se a Epafrodito foi de cavalo, você calcula depois aí o tempo que ele gastava. Se ele foi a pé, o tempo é maior. Ele perseverou para ir. Aquela igreja estava intercedendo para que ele não fosse roubado no caminho, para que não acontecesse alguma coisa. E eles levaram 2 vezes aquela oferta. Aquele jovem, de fato, levou a sua vida, levou os recursos
porque a igreja de Filipos entendia que os recursos deveriam chegar lá. Você sabia que todo o recurso da igreja mundial, apenas 3% está nos lugares que mais precisam, nesses lugares mais remotos. A igreja mundial precisa apressar a vinda do Senhor Jesus. E aqui eu quero dizer algo muito grave. Se nós não atentarmos para isso, se não começarmos a enviar mais recursos e levantar mais obreiros do meio da nossa igreja, para ir aonde são os campos mais remotos, nós estamos atentando contra a própria obra salvífica do Senhor Jesus. Nós estamos dizendo assim: Senhor, não volte, porque está muito bom aqui. Senhor, espere mais um pouco, porque nós queremos ainda mais um tempo aqui. A igreja precisa desejar, ansiar a volta do Senhor Jesus. E quando a igreja investir de fato, e for de fato, ela estará cumprindo, será pregado o evangelho do reino e verá o fim. Mas eu disse que havia a tarefa também dos anjos. Qual é a tarefa dos anjos? Volte lá para o texto de Mateus 24. Olha lá o que ele diz no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos da terra. Nós, como igreja, fazemos parte da anunciação do reino. Os anjos fazem parte dessa missão na seara, a colheita. Os anjos não vão anunciar, mas eles colherão. Eles são os ceifeiros de Deus. E eles participarão também. Portanto, nós como igreja, precisamos sair de cena, cumprindo a tarefa, para que os anjos possam cumprir a tarefa deles. Em terceiro lugar, nós precisamos evitar todos os esforços necessários. Assim como Epafrodito saiu milhares de quilômetros, meu irmão, faça tudo o que for necessário para que o reino de Deus seja divulgado. Você conhece a pessoa que ainda não creu em Cristo? Então você é chamado a anunciar o evangelho a ela. Nós temos que ter a visão de Deus. Nós temos que investir tudo no reino de Deus. Nós temos que nos esforçar. Se lembrarmos de homens como Simonton, se lembrarmos de homens como José Manuel da Conceição, que depois de Cristo alcançar o seu coração, ele saiu por todos os lugares aonde ele tinha pregado o falso evangelho, anunciando o verdadeiro evangelho. Isso deve nos constranger e deve fazer de nós anunciadores e proclamadores do evangelho. O grande reset de Deus é missões. O grande objetivo da igreja é missões. E se a igreja não se envolve nisso, ela está se envolvendo mais na sua obra particular e não na obra de Deus. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que assim possamos cumprir a obra do Senhor, do seu grande plano eterno. Amém.